aqui temos você, o pecado e Jesus. Agora eu gostaria de perguntar para o irmão Claudinho, o que é pecado para o irmão? O que o irmão acha que é um pecado? Muita coisa. Muitas coisas, né, irmão? Nós já viemos do pecado, né? Então, eu gostaria de estar lendo aqui o que é blasfêmia. Porque entre todos os pecados que existem, irmãos, há um pecado que Deus não perdoa. E é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então, conforme a popularidade de Jesus crescia, seus inimigos procuravam desesperadamente meios para explicar seus maravilhosos poderes. Finalmente, decidiram alegar que ele expulsava demônios pelo poder do próprio Satanás. Está em Mateus 12, 22, 32, Marcos 3, 22 e 30, irmãos. Em Lucas 11, 14 e 23. Jesus respondeu com 3 argumentos e uma advertência. Seus argumentos foram: Satanás não atacaria a si mesmo, pois ninguém luta contra si. O segundo: se eu expulso demônios por Satanás, como seus filhos o esperem? Terceiro: para roubar a casa de um homem forte, tem-se primeiro amarrar a ele, expulsando demônios. E então eu estou amarrando Satanás, de modo que eu possa cumprir minha missão de resgatar aqueles que Satanás mantém cativos. Sua advertência para eles foi: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, e é visto que é réu de pecado eterno, irmãos. Está em Marcos 3, 28 e 30. O que é esse pecado imperdoável? Muitos textos ensinam que é possível ir tão longe de Deus que não se pode mais retornar. Paulo adverte sobre consciências insensíveis em 1 Timóteo 4 e 2. Hebreus fala de corações endurecidos, capítulo 3. E daqueles que não podem ser trazidos de volta ao arrependimento, capítulo 6. João fala daquele cujo pecado levam à morte, uma vez que eles se recusam a se arrependerem e confessá-los. 1 João 5,16 e 17. O próprio Jesus fala do solo que foi pisoteado e compactado ao ponto em que nenhuma semente poderia germinar. Está em Lucas 8 e 5. Cada passo que damos, nos afastamos de Deus, aproximamos do ponto sem retorno. Podemos perder o poder moral para mudar e voltar ao Senhor. Agora, o problema, naturalmente, não está na vontade de Deus de perdoar o pecado. Deus alegremente aceita e perdoa a todos que se arrependem. O problema está em que alguns rejeitam cada tentativa de Deus para motivar ao arrependimento. Depois que Jesus deixou a terra, o Espírito Santo veio para revelar a mensagem final de salvação. Para aqueles que o recusam e se voltam contra o Espírito Santo, Deus não tem nenhum outro plano. Mas o outro sacrifício pelo pecado, em Hebreus 10, 26 e 31, aquele cujo estado endurecido faz com que recusem o rogo final de Deus. Nunca serão perdoados. Esta é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essas pessoas, irmãos, que têm os corações endurecidos, que não conseguem liberar perdão, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque nós temos que ter o nosso coração cheio de amor, né? Cheio de amor com nossos irmãos. Não podemos ter aquele coração semelhante aos fariseus. Então a gente tem que liberar perdão para que um dia a gente possa alcançar a salvação. Então agora eu vou estar explicando para os irmãos aqui o que acontece com você e o que o pecado pode fazer na nossa vida. O pecado, ele é tão sujo, irmãos, ele é tão sujo que ele vem até nós. Estou tremendo aqui. E ele consegue nos contaminar. Só que Jesus, com a sua infinita misericórdia, ele é tão maravilhoso que ele vem até nós e nos purifica de todo o nosso pecado, de toda a nossa sujeira. Mas o pecado, ele é insistente. Então ele tenta
contaminar Jesus Cristo. Mas ele não consegue, né, irmãos? Dá para ver. Só que Jesus, olha só o que ele vai fazer com o pecado. Glória a Deus. Então, irmãos, esse Jesus maravilhoso que nós servimos, ele nos limpa de todo o nosso pecado, ele nos lava, ele nos purifica e coloca para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, irmãos, eu gostaria de pedir para os irmãos, eu sei que existe muitos irmãos assim que tem um pouquinho de coração duro, às vezes não quer perdoar, ou então não quer nem mesmo receber o perdão do próximo. Então vamos liberar perdão, irmãos. Vamos viver em harmonia uns com os outros, né? Para que Deus possa receber a nossa adoração. Que a Bíblia diz que sem amor a gente pode fazer tudo, mas sem amor nada adianta. Então vamos amar uns aos outros e ficar felizes na presença de Deus, amém? Amém. Agora, irmãos, eu vou precisar aqui de uns irmãos para me ajudar. Eu vou pedir aqui os adolescentes, Cíntia pode vir.